está no Vav Veit, nos dois pontinhos, 10ª linha. A gente vai falar agora sobre a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon. A gente viu na Mishnah que a Sukkah precisa ter duas paredes, a terceira pode ser até Tefach. Então aqui vai trazer uma braita que tem uma discussão. Tanakama vai ser que a Sukkah precisa ter duas paredes, a terceira pode ser até Tefach. E Rabi Shimon vai falar 4 paredes. A quarta pode ser até Tefach. E o Morá vai começar a explicar qual é a discussão entre eles. A primeira explicação de qual é a discussão entre eles é que os dois aprendem de um passuco. Está escrito lá 2 passuquim que está escrito em Vaikra. Basukot yeshvu shivat yamim kol ezrach b'Yisrael yeshvu basukot. Meman edu deretechem que basukot oshavtet b'nei Israel. Está escrito lá o seguinte: em Sukkot vão sentar 7 dias, todos os cidadãos de Israel vão sentar nas Sukkot, vão saber a todas as gerações que foi na Sukkah que sentou Bnei Israel. Esse Sukkah está escrito, os primeiros 2 Sukkot está escrito sem Vav. Então está ali escrito Sukkot, e o último Sukkot está escrito com Vav. Então tem 4 explicações da discussão entre Tanakama e Rabi Shimon. A primeira explicação da discussão entre Tanakama e Rabi Shimon, a primeira tentativa de explicação são 4 explicações da discussão deles. A primeira explicação é a seguinte: que eles discutem, um fala que tem Emla Masoret e outro fala que tem Emla Mikra. Ou seja, Emla Masoret é como a gente escreve, e Emla Mikra é como a gente lê. Ou seja, se está escrito sem Vav, Sukkot seria singular. Mas a gente lê Sukkot, seria plural. Então a gente falaria o seguinte: Sukkot, singular 1, Sukkot, singular mais 1, Sukkot, singular 2. Então Sukkot, plural 2. Então a gente tem aqui 4. Mas a primeira a gente precisa para drachar da própria Sukkah, para o próprio assunto, para o próprio Inyan de Sukkah. Então sobraram aqui 3 paredes, a terceira da Tefach. Isso quem fala está na cama. Rabi Shimon fala Emla Mikra. Ele fala que tem Emla Mikra, que é como a gente lê Sukkot 2, depois Sukkot de novo, mais Sukkot a gente lê Sukkot, depois Sukkot de novo 6. Mas a primeira a gente tira porque a gente precisa do próprio Inyan de Sukkah. Quantas tem aqui? 4. E a quarta da Tefach. 3 paredes, a quarta da Tefach. Primeira tentativa de explicação. Segunda explicação, a gente vai falar Vei Baiteimas. Se você quiser me falar que todo mundo chama na Mikra, todo mundo tem o quê? Todo mundo é como se lê. E a gente viu que dá 6, só que a primeira a gente tira para o próprio Inyan de Sukkah. Lodor Shim Tchilot, assim fala Gemara. Então aqui tem 4. Mas qual a discussão deles? A discussão deles se precisa de uma dessas 4 que você vê, 4 vezes Sukkot, 4 vezes, 4 no plural. Uma dessas precisa pegar para aprender o Schach. Então você tem que ter o Schach, tirou 3 paredes, assim fala Tanakama, a terceira pode ser a Tefach. Rabi Shimon fala, não precisa do Schach, não precisa aprender daqui o Schach, então são 4 paredes, a quarta da Tefach. Essa é a segunda explicação da discussão. A terceira explicação do Machloket entre eles e mesmo se você quiser me falar que todo mundo fala que tem Emla Masoret, então seria Sukkot, Sukkot. A primeira a discussão deles, e a primeira você tira, porque para o Inyan de Sukkot sobraram 3. A discussão deles se a Halakha Moshe Sinai veio diminuir ou veio aumentar. São 3 paredes que a gente ficou. A Halakha Moshe Sinai para Tanakama veio diminuir a terceira parede para Tefach, para falar que a terceira parede pode ser da Tefach. E para Rabi Shimon a Halakha Moshe Sinai veio aumentar 3 como Halakha, e a quarta até Tefach. Terceira explicação do Machloket de Tanakama e Rabi Shimon. A quarta explicação é a seguinte: mesmo que você fala que Emla Masoret, e Emla Masoret como está escrito Sukkot, e a discussão deles é o quê? Se Dorshim Tchilá ou não. Para Tanakama, Lo Dorshim Tchilá.
A primeira você não pode pegar, está escrito sukat, sukat, sukot, 4. A primeira você deixa para o inyan de sukat, 3 paredes, a terceira da tefach. Para Rabi Shimon fala que não, que sim dorshim tchilá, não precisa do primeiro para o inyan de sukat, por isso que são 4 e a quarta da tefach. Essas 4 explicações da discussão de Tanakama e Rabi Shimon, de acordo com esse passo. Ainda tem Rav Matna no final, que vai falar que não é nada disso, que Rabi Shimon aprende, que a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon aprende Sukkah, aprende que Sukkah tem que ter 4 paredes de outro passo, que a gente já viu lá na profecia que a gente viu lá, que está escrito em Yeshaya, Vesukat ele etzel omam mechorev, que a Sukkah vai ser sombra para você no calor. O lemechesele mistor miséria madari, para te proteger do que? Da chuva. Fala Rabi Shimon para Sukkah, proteger da chuva, ela tem que ter 4 paredes. E Ramim a gente fala que isso aqui é para ti de lavó. Vamos ver dentro de tudo isso. Tan Rabanan. 2 que ele Hadan ושלישית אפילו טפח, 2 como alahá, e a terceira da tefach, Rabi Shimon número 3 que ele Hadan mereved אפילו טפח. Rabi Shimon fala 3 como alahá, e a quarta da tefach. Bemai Kamif que qual a discussão deles? Rabanan sabe, ele chama uma sobre Rabi Shimon, ele chama Mikra. Talvez a discussão deles é o que Ramim falam, que Tanakama fala que ele chama Masoret, como se escreve. Rabi Shimon fala ele chama Mikra, como se lê. Por isso que é Sukat, Sukat, Sukot, 4, tira a primeira porque lá do Rishim Tchilá 3, e Rabi Shimon Sukot, 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 6, tira uma porque lá do Rishim Tchilá 4. Rabanan sabe, ele chama uma sólida da Sukat, Sukat, Sukot, Arei Kanarba, Dalachad Leguf e Pasha Leutlat, Shtaim Kachatavat, ele Chateg Garet, ele Shida Vakuma Tefach. Você tem o que? Sukat, Sukat, Sukot, 4, tira uma para o próprio inyan de Sukot, sobra 3. 2 como alahá, terceira da tefach, porque alahá mostra Mishnai, que a terceira pode ser tefach, Rabi Shimon sabe, ele chama Mikra, Sukot, Arei Kan 6 tem 6, Dalachá de Kra Leguf, e tira para o próprio inyan de Sukkah, Pashu Levar Baixo Varam 4, 3 que ele Chatavet Garet, ele Levita, Vakuma Tefach. 3 como alahá, e a quarta da tefach. Vem, vai ter uma de Juliala, mas chama Mikra. Se você falar que todo mundo fala que tem uma Mikra, como se lê Sukot, Veacha, Mifrig Massa Varaschacha Baikra, Marsa Varaschacha Lo Baikra. Aí você vai falar o que uma, todo mundo tira, desculpa. Sukot tem 6, tira uma porque uma que você lá do Rishim Tchilá, e para Tanakama tira uma também por causa do Schach, sobraram 3. E para Rabi Shimon não tira uma por causa do Schach, e sobraram 4. Cadê? Vem, vai dever guardar o mesmo no Mikra. Veja, bem que o Marsa vai se cacar baikra, o Marsa vai se cacar lo baikra. Que um fala que precisa de um kra, passou para se cacar, fala que não precisa. Vem, vai ter uma decolhada, mas chama uma maçoret. Se você quiser falar que todo mundo tem uma maçoret, como se escreve. E aí seria Sukat, Sukot, são 4. Veja, bem que me fica mais, saber que até ele reta legareu, mas saber que até ele reta leosif. Que um fala que um cara veio diminuir. Você tem aqui Sukat, Sukot, 4 tiram para o próprio inyan, veio diminuir porque essa que vai ser da tefach, quando fala que veio aumentar, que tem que ter mais uma de tefach. Veio vai ter uma de Julialma, que até ele reta legareia, pode falar que todo mundo quando falar da Kamashna veio para falar que é diminuir, falar que é tefach. Veja, uma maçoret, tem uma maçoret, Sukat, Sukot. Veja, Bedorshim Tchilá, que me friga a discussão de Tanakama e Rabi Shimon se Dorshim Tchilá ou não. Se você usa o primeiro para também Doresh, para também falar das paredes, ou se você não faz drachá com o primeiro, porque você precisa do primeiro para o próprio inyan de Sukkah. Marsavar Dorshim Tchilot, que aí Rabi Shimon falaria que sim Dorshim Tchilot, por isso que sobraram 4, e Tanakama falaria que não, por isso que sobraram 3. Ramat Amar Tamid Rabi Shimon Meacha, Ramat fala que o Shimon de Rabi Shimon de outro passou, Vesukat Eretzen Leba Mechorev, o Lemachseu Lemestor Miséria Matar, que Sukkah vai ser para sombra de manhã, para se esconder do calor, e vai defender da chuva. Defender da chuva precisa ter 4 paredes. Tá bom, agora a gente vai entrar num outro sugya, que a gente vai tratar sobre, tá bom, tem que ser 2 paredes, a terceira da tefach.
aonde coloca esse tefach? Então aqui vai ter dois casos. O primeiro caso é que a gente tem duas paredes, uma grudada na outra. Quer dizer, duas paredes em L. E aí aonde vai colocar esse tefach? Então a gente vai ter duas opiniões. Rav, que fala, coloca esse tefach a 90 graus de onde acabou a parede. E aí você tem uma parede em L e aqui o tefach. E Rav Kahana, que fala, coloca na diagonal. Como se fosse alguma coisa assim que se iria fechar, você coloca um tefach assim, para parecer que está mais fechado. Rosh Torah é a linguagem que usa na Gemara. Isso me deu oraita. Me deu banana, a gente precisa de mais. Rabi Simon ele fala que de banana precisa de tefach, um pouquinho a mais de tefach, que ele usa a palavra de tefach sorrek, um tefach mais largo. Você teria um tefach, um pouco mais de tefach. Eu colocaria um pouco menos de 3 tefachim daqui, que é o din de lavud para cá. Você coloca um pouco mais de tefach, um pouco menos de 3 tefachim. E você tem aqui 4 tefachim, que é a maior parte de uma parede mínima, que é 7. E aqui você tem o tefach, que até me dará que seria bom que você tenha uma parte de uma parede. Irava vem e fala o quê? Que precisa tirar da pedra. E aí tem 3 explicações para o que Irava falou. Uma é o quê? Que ele discorda com o Rabi Simon, que não precisa desse tefach sorrek com esse lavud, só tirar da pedra. A segunda ele fala, a segunda explicação do que Rava falou é que você pode colocar ou o Rabi Simon, ou como o Rabi Simon tefach sorrek, ou tirar da pedra. E a terceira explicação seria também Rabi Simon, também o que o Rabi Simon falou tefach sorrek, também tirar da pedra. Isso aqui é no caso que a parede é em L. Agora, o Mará vai trazer também o caso das paredes que são como uma voi, quer dizer, as paredes são paralelas. Tem 2 paredes paralelas, onde você coloca o terceiro até tefach. Então aqui a gente tem uma discussão. Rabi Uda fala que nas paredes paralelas a terceira pode ser tefach. Rabi Simon fala que não. Nas paredes paralelas você precisa de uma tábua de 4 tefachim para você ter um pouco menos de 3, afastar um pouco menos de 3 de uma das paredes, com uma tábua um pouco maior de 4, e você tem uma parede, pelo din de lavuda aqui nesse menos de 3, e o outro, e a tábua um pouco maior que 4, você tem uma parede de 7 tefachim inteira. E não seria suficiente um tefach. Enquanto que a vida fala que também nesse caso seria suficiente um tefach. Vamos ver dentro. A gente está, terceira linha de baixo para cima, Vava Mudbeit. Veotó tefach echan ma'amidó. Esse tefach, 2 paredes, terceira tefach, onde a gente coloca? Amarav ma'amidó kenegadayotse. Coloca, quando acaba o L, quando acaba as paredes, coloca 90 graus. Amre le Rav Kahana veravasi le Rav. Rav Kahana veravasi para ele para Rav. Vai amidendo kenegad Rosh Torah. Por que não coloca kenegad Rosh Torah como esse desenho que está no Rashi? Ela inclinada. Chatek, Rav não falou nada aí, mas na minha Amar Shmuel Levi falou de Shmuel nome de Levi, mas me doca negado você também coloca 90 graus. Fechei morim no Midrash, tem falando Hamim, explicaram no Midrash, mas me doca negado você coloca como quando está saindo a 90 graus. Rabi Simon veio ter Rabi Yoshua ben Levi Omer, Rabi Shimon, tem gente que fala que Rabi Yoshua ben Levi falou, você não tefach sorrek uma midom pachot mishlat tefachim samuch ladofen, vechol pachot mishlat samuch ladofen, klefu dame. Faz um tefach sorrek, um tefach mais largo, coloca 3 tefachim da parede e vai ter lavud até 4, que é a maior parte de uma parede mínima. É maravilha. A sukkah, que é uma voia, a sukkah que é feita como uma voia com 2 paralelas, que cheira ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה. כאשר שכולו כזה טפח נאון שכזה נולד שכזה. רבי שמעון ואיתים רבי יהושע בן לוי אמר. רבי שמעון תן שפלו ורבי יהושע בן לוי כפלו, זה לא פס 4 משהו, מעמידו בפחות משלושה סמוך לדופן, זה יכול להיות פחות משלושה סמוך לדופן כלבו דמי. Tem que colocar, nessa casa de uma avoia que são paredes paralelas, tem que ter uma tábua de 4, que a gente falou, e colocar menos de 3, e ficar uma parede inteira de 7 tefachim mashnatim, de camar da saga tefach sorrek, mashnaacha de camar da baia passar ba. Com a diferença que lá você falou que precisa de um tefach
um tefach largo e ficar a 4, e aqui você falou que precisa de uma tábua de 4 tefachim, Hatam dei castelia falando que ele Hatan Sagarete Betefach Surrek lá, que tem duas paredes com malachá, é o suficiente o Tefach Surrek. Hadelei castelia falando Iga Passarbain e Lolo. Aqui que não tem duas paredes com malachá, se tem duas paredes paralelas, se tem essa tábua de 4 sim, senão não. A Marava vem na inteira da pessoa da Betach, e ela falou Rava, e a Sukkah ela é permitida fazendo Surata Petach, fazendo um formato de uma parede, de uma porta, quer dizer, você faz um portal nessa terceira parede aqui. Você tem duas paredes, aqui você faz um portal. E cadê a Brahmanava? Tem que falar de Teret Namis também é permitido da Betach, além do que falou Rabi Simon, também podia ser isso. E tem gente que fala que é só com Surata Petach sem Rabi Simon. E cadê a Tem gente que fala Marava, o Srichanami de Surata Petach, além do que falou Rabi Simon do Tefach Sorrek, precisa também de Surata Petach. Ravashi, acho que era Rav Kahana de Kav, Tefach Sorrek, Vekav de Surata Petach. Ravashi ele foi e visitou Rav Kahana que ele tinha feito Tefach Sorrek, um pouco afastado de 3, fazendo lavud para 4, para você ter a maior parte de uma parede, também o Surata Petach. A Maria nossa Maramalea derava, demarava interesante, você não falou, você não sustenta que o Rav falou que também é permitido usar a Petach como sendo dos dois. A Maleada que eu vou de acordo com a outra, de acordo com outro jeito que explicaram Rava, derava, desvira ali, de amarava o Srichanami de Surata Petach, precisa também de Surata Petach, além do Tefach Sorrek. A gente viu que a gente precisa de Shtaim Kei Hatan. A gente vai entrar numa sugiá um pouco mais complicada, que ela vai falar o seguinte: ela vai aprender de Sukkah para Shabbat. O que quer dizer? A gente viu em Shabbat que um avoi, que é, o que é um avoi? Vamos supor que aqui tem casas com hatzerot, com pátios das casas. Essas casas são abertas para uma vila. E essa vila ela é fechada desses 3 lados e aberta desse lado sem grade, sem nada, para o Shutarabim para a rua. Isso aqui é considerado um mavoi. Esse mavoi que tem 3 paredes. Mesmo assim, em Shabbat a gente mandou colocar um lech ou uma korá, que seria uma coisa passando em cima na porta, nessa abertura, um lech do lado, que é um reconhecimento que aqui é outro reshut, que é para aqui poder virar reshut achid e poder carregar aqui dentro. Quer dizer, um lugar que tem mesmo 3 paredes, mas uma é completamente para reshut rabim, que é uma voi, mandou botar um lech. Isso no Shabbat. Em Sukkot a gente falou o quê? 2 paredes e a terceira um tefach já é o suficiente para Sukkah. Será que em Shabbat, todo Sukkot a gente tem um Shabbat dentro? Nesse Shabbat, essa Sukkah pode carregar dentro? Ou já que ela não tem 3 paredes e pelo menos algum reconhecimento aqui, não pode carregar? Então a Gemara vai falar que assim também é para Shabbat. Do mesmo jeito que em Sukkah, a Sukkah é considerada Sukkah 2 paredes e a terceira tefach, Shabbat também ela vai ser considerada uma dirá, uma moradia, também em Shabbat. E depois a Gemara vai perguntar, mas será que a gente aprende o contrário também? Porque do mesmo jeito que tem essa cula em Sukkah, vamos dizer assim, esse lado mais fácil em Sukkah, que você pode ter 2 paredes e a terceira tefach, a gente tem outros casos, exceções de Shabbat. Por exemplo, vamos botar que a gente tem um avoi aberto para os 2 lados do Arabim. Lá o que fala a gente viu no vinho? Coloca lech dos 2 lados e é o suficiente. E para a gente acabou de ver que tem discussão. Rebbe fala pelo menos tefach de um lado, tefach, não lech é menos de tefach. E Rabi Shimon a gente viu que fala tem que ter uma tábua de 4 e tal. Será que o lech já é o suficiente? Então, essa sessão de Shabbat, que é uma coisa mais fácil do que Sukkah, você também pode aprender para Sukkah. Você botou um schach aqui em cima, também valeu. E assim também passei Biraot, que são as facilitações que a mim fizeram
para aqueles que são olhar a regra, que estão indo, subindo no regra, aqueles que para eles poderem no Shabat também tirar água de dentro do poço, então eles fizeram aqui L's. Eles fazem assim um L, outro L, outro L, outro L aqui, e faz um quadrado em volta do poço. Isso aqui virou no Shabat. Isso aqui é uma coisa, isso aqui para sucar, para as nossas regras de sucar, não vale. Você tem que ter duas, pelo menos duas kirichatam. E a terceira tefach. E se você botar um açúcar aqui em cima, valeu. Porque do mesmo jeito que a gente aprende que o que vale para sucar, valeu para o Shabat. O que vale para o Shabat, vai valer para sucar. Vamos ver dentro do... Vamos ver isso dentro. Estamos nos dois pontinhos, Zayin Amud. Shtaim kirichatam. Amarava vechene Shabbat, assim também no Shabbat. Porque amigo de Ava Dofen Lenan Sukkah, Ava Dofen no Shabbat, já que isso aqui é parede para Sukkah, é parede para Shabbat. E tiver Abai, perguntou Abai, me abrindo amigo. Será que a gente fala amigo? Ve Atanya, Dofen Sukkah, que Dofen Shabbat, Ulivad Shelo Yehek, Ben Kani, Lechaverosh, Shalosh Tvachim. A gente viu o seguinte, Abai pergunta, será que a gente fala esse amigo? Mas peraí, a parede, a gente viu na Braita que a parede de Sukkah é igual a parede de Shabbat. Que a parede de Shabbat a gente fala que a gente poderia fazer de estacas, por exemplo, bambus, estacas, ela pode ser feita na parede. Shabbat na Sukkah também, contanto que não tem entre uma estaca e outra, entre um bambu e o outro, por exemplo, mais de 3 fachim, poder falar levud. Então parece que o Dofen Sukkah é igual ao Dofen Shabbat, e não o contrário. Fala, Tera Shabbat ala Sukkah, Shabbat na Tera Tera Beu, Medura Vela Parutz. E tem uma Khumra mais em Shabbat do que Sukkah, que o Shabbat ele só pode ter o que? O Medura Vela Parutz. Mas aqui é o seguinte, tem uma regra no Shabbat, você tem que ter nas paredes do Shabbat, tem que ter a parede maior que o vão. Mas isso numa contagem total das paredes. Enquanto que na Sukkah, em Sukkot, a gente só tem que ter, já que a gente tem que ter duas, a terceira até Tefach, a gente tem que ter em cada parede. Essa parede aqui tem que ter mais paredes que vão, essa parede aqui tem que ter mais paredes que vão, essa aqui pode ser Tefach. Mas se você contar tudo, que aqui tem uma parede inteira vazia, aqui tem uma parede menos Tefach vazia, e aqui pode ser que tenha alguns vãos, contar tudo isso, pode ser que o vão seja maior que a parede contando tudo. E Shabbat não é o suficiente. Você tem que ter mais paredes que vão, englobando tudo. Mas lá veteira Shabbat de Sukkah, fala, mas talvez o que isso aqui ele está falando que na Khumra Shabbat de Sukkah, em cima da Sukkah, em cima do próprio Sukkot, pelo homem, amigo, e será que ele não fala amigo, esse amigo já quer saber para Sukkah, saber para Sukkot? Fala, Gomara. Fala, Gomara, não, veteira Shabbat de Alma, Shabbat de Sukkah, você tem uma Khumra de Shabbat todo ano, no Shabbat de Sukkah, e sim, a gente fala amigo, já que isso aqui é parede para Sukkah é parede também para Shabbat. E a Achilit Ninami Teira Sukkah de Alma, Sukkah de Shabbat. Então você vai falar o que também tem a Khumra de Sukkah normalmente, do Sukkah de Shabbat, porque daí o Sukkah de Alma vai ter Farsochek, e o Sukkah de Shabbat não vai ter Farsochek, vai ser Gemelech, porque no Sukkah no dia normal, nas outras Sukkot a gente precisa de um Tefach largo. E Sukkah de Shabbat vai ser o suficiente com Lech, porque se a gente tem um avô em paralelo e dois Lech aqui, você pode botar os Chach em cima e ser Sukkah. De Ha'atu, de Amarta, se queja Lagabi Mavoi, porque a gente viu na Braita, se você botou os Chach em cima de Mavoi, Sheshlo Lech, que tem um Lech Kasher, vai ser boa essa Sukkah. Ha'olo Istrechelei, Hashta Mekilta Lechamir, Mechamir Lekilta Lakol Shekin. Fala Gomara, é lógico, isso aqui a gente nem precisa falar, porque já que a gente aprendeu do Kalo para o Hamur, que é o que a gente aprendeu do Sukkot para o Shabbat, muito mais de Shabbat para o Sukkot que é do Hamur para o Kalo. Fala Gomara, Gufa Marava, isso próprio que falou Rava. Se quer carregar bem uma voz, se não leche kasher, se a gente fez um schach em cima de uma voz que tem um leche kasher, Marava falou Rava, se quer carregar bem passei biraot kasher, se você botou os schach em cima de passei biraot, que é isso que a gente pode falar daquele poço que tem aquelas 4 estacas em L nos cantos, também é kasher. Você precisa falar os dois, porque você precisa falar tanto para Sebiraot quanto uma voi
10 numa vez falar só o caso de uma vez me chamei que esteve falando de malha tava gabi perceberá de lei que esteve falando de malha tem maló se a gente falasse só o caso de uma avoi e não falasse o caso do passeio virado você falar não uma avoi porque tem duas paredes completas aqui no passeio virado não então talvez daria para entender de um para outro 10 no passeio virado falar só passeio virado me chamei que chamar na batunot no passeio virado bem ou mal tem 4 paredes uma avoi não tem então daria daí que me chamar na batunot agora se quer uma avoi daria que chamar na batunot tem maló talvez não seja suficiente para agora vejo menina na tarde se você falar só passeio virado e uma avoi se você botou os carros já valeu você não ia conseguir levar isso para Sukkot porque Mechamir telekil davar, lechamir daí malot sricha. Então você precisa também falar aquele lechem da Shabbat. Então você precisa falar passei berot, precisa falar o caso do mavoi e precisa falar que você aprende de sucar para Shabbat. Porque você falar só passei berot e mavoi, você falar bom do hamur, do mais rigoroso pro mais fácil a gente aprende, talvez mais fácil para mais rigoroso não que é de sucar para Shabbat. Então você tem que falar os três. A gente vai entrar agora numa outra sugya. A gente vai falar o seguinte: Hamatá, a gente viu na Mishnah que se Hamatá merubá mitzilatá é psulá. Se tiver mais sol do que sombra, açúcar, ela é inválida, ela não está boa. Então a Braita vai falar o seguinte: vai ter uma pergunta aqui. Se a sombra tem que ser maior do que o sol, só no espaço que você faz de sombra do schar, ou será que conta também a sombra das paredes? Então a Rabbi Shai vai falar que sim conta a sombra das paredes, porque ele vai tirar isso de um passo que fala Vesakota la Aron taparochet, que você vai colocar no Aron, entre o código dos Kshashim no Mishkan, tinha uma cortina. E essa cortina fazia sombra sobre o Aron, a sombra sobre o Aron, e a Torá colocou na linguagem de Vesakota. Então, Sukkah também tem que ter sombra da parede. Isso fala Rabbi Shaya. Então, na cama vai falar que não. Ele vai falar que por que está escrito essa coda? Porque ele dobrava lá em cima como se fosse essa parede, essa cortina que separava de código, ele dobrava lá em cima como se fosse um schar para cobrir o Arão, para proteger o Arão. Assim fala na cama, não tem nada a ver com a parede. Vamos ler dentro. Tana Rabanan, Hamatá Merabá Psulá, a gente viu na Mishnah. Tana Rabanan, Hamatá Mechamat Sikech, não Mechamat Defanot. Falaram na cama, tem que ser, isso aqui é sobre o schach e não sobre as paredes. Rabbi Shai Omer, Af Mechamat Defanot, até sobre as paredes. Amar Rabbi Merabá Shalmei Mishmoi de Abai, falou Rabbi Merabá, filho de Shalmei, nome de Abai, mas também Rabbi Shai como de Rabbi Shai Dechtiv da Shud Vesakot Ararot Parochet Mechitza, Bekakar Erachman Aschacha. Parochet era uma mechitza, uma parede, ela está com uma divisão, e Hamim chamou ela de schach. Alma mechitza que schach, então a mechitza é como schach beinan. Precisa também fazer sombra, Brabanan, Hau de Nikuf Beipurta, de Mecheze que schach. Hamim falaram que foi usada essa palavra de sacota, porque ela dobrava um pouquinho lá e ficava como schach. Abai agora vai trazer 8 Hamim que não falam como a gente viu naquela primeira opinião daquelas 3 lá no começo da Gemara, que precisa necessariamente açúcar ser diratarai. Por quê? Porque cada um tem uma opinião sobre alguma propriedade da açúcar, que com essa opinião você não consegue construir ela diratarai. Ele vai trazer uma lista de 8 Hamim que falam isso, e cada um com a sua característica da açúcar, que assim não dá para construir ela como diratarai. Amar Abai, falou Abai, uma lista: Rebbe, Rabbi Oshaya, Rabbi Uda, Rabbi Shimon, Rabbi Gamliel, Beit Shammai, Rabbi Eliezer e Acherim, que é Rabbi Meir. Kulos viraleu sucar dirat keva bem. Todos eles falaram que sucar precisa de dirat keva. Rebbe, Detania, Rebbe Omer, Kol sucar sheina barba mot. Psulá, Rebbe, como a gente viu na Braita, que Rebbe fala toda sucar que não tem 4 por 4 mot, ela é psulá. Então 4 mot por 4 mot tem que ser no mínimo, então já tem que ser uma construção mais fixa. Rebbe Shai, Hadem, Rebbe Shai, como a gente falou aqui em cima, que a gente precisa ter também sombra das paredes, então tem que ser uma construção fixa.
uma construção melhor, não pode ser de Atarai. Rabi Uda Ditnan, Rabi Uda, como a gente fez na Mishnah, Sukkah, chegou lá na Sarama, Mestrima, Mapsular, Rabi Uda Machshir. A gente fez na primeira Mishnah, Sukkah que é maior que 20 amot. Ramim falam que é Passula e inválido, Rabi Uda fala que é kasher, então mais de 20 amot dá para construir a quebra. Rabi Shimon de Tânia, Shnaim, que ele cadava de Tefilutefach, Rabi Shimon de Shnaim, que ele cadava de Tefilutefach. Rabi Shimon, quando viu que discute com Tanakama, que fala que tem que ser 3 paredes e a quarta até Tefach. Então, Rabi Shimon ele também fala 3 paredes e 4 até Tefach, já é uma construção melhor, uma construção mais fixa. Rabi Gamliel de Tânia, o Sukato Berosh Agalá, o Berosh Tfinar, Rabi Gamliel Posel, Rabi Gamliel Machshir. Rabi Gamliel, como está escrito na Braita, aquele que faz a sukkah em cima da carroça ou em cima do barco. Rabi Gamliel fala que é passul, Rabi Gamliel fala que é machshir, Rabi Gamliel fala que é kasher. Rabi Gamliel fala que é passul, porque precisa ser uma construção mais fixa. Beit Shammai, por que ele fala que é passul? Porque se vier um vento forte pode levar a sukkah, então não é tão fixa. Beit Shammai, Beit Shammai, como está escrito na Mishnah Misha, Beit Shammai, por cima quem estava a sua cabeça é a maior parte do corpo dentro da sukkah e a mesa dentro da casa. Beit Shammai fala que é passul, tem que também estar a mesa da sukkah, Beit Shammai fala que é kasher. Rabi Eliezer, quando fala na Mishnah, o Sezu Katou Bement Serif, Osh Simachab, Lakod, Rabi Eliezer Posel, Lefishen Lagag, Lachim Machshirim. Quem faz a sukkah redonda, ele pega um schach e faz com um schach assim, ele não tem parede, só tem um schach, uma oca de schach, ou que ele fez a sukkah, ele pegou o schach e apoiou na parede. Rabi Eliezer fala que é passul, Rabi Eliezer fala que é inválido, porque ele não tem um teto. E Ramim fala que é kasher. Acherim de Tânia, Acherim Omrim, Acherim como fala a Braita, Acherim que era a primeira, Acherim eles falam, Sukkah Shakashovach, uma sukkah que é feita redonda, ela é psulá, que chova como um ninho, que ela é feita redonda. Ela é psulá, ela é inválida, ela é ficha em las aviot, porque ela não tem cantos. Ela tem que ter cantos, ela tem que ter uma construção mais fixa, e esses são os 8 que Abai traz a lista, que falam contra o que falou Rava lá no Daf Beit Amud Aleph, que a sukkah ela não pode ser acima de cima, porque ela precisa ser porque ela tem que ser de Atarai, contra o que falou Rava. Então, uma sukkah acima de cima, o motivo que ela precisa é porque ela é de Rat Keva. Então tem 8, Rabi Oshaya, Rebbe, Beit Shammai, Rabban Gamliel, Rabi Shimon, Rabi Eliezer, Acherim e Rabi Uda da Mishnah. Zakum.